Eu acho que o Lula está muito bem, eu acho que ele está muito bem, eu acho que ele está, inclusive, conseguindo pautar a mídia de uma maneira muito inteligente, sabe? Eu acho que ele lança umas ideias que no começo parece espatafúrdia, como o voto secreto do STF, ou ninguém vai prender o Putin, ele lança essas coisas, aí ele fica, aí o nego fica uma semana discutindo o STF, entendeu? Não de proibir a publicação dos votos, mas de diminuir a exposição. Né? Aí a mídia discute, aumentou em 6 minutos cada voto, depois que foi. Teve um voto outro dia que demorou 4 horas e meia. Eu sou ator, cara, eu sei, Câmara tem Câmara é um imã, Câmara atrai a gente pra caramba. O cara sabe que ele está sendo visto no Brasil inteiro, ele vai aumentar o voto dele. Aí o Lula bota essa discussão na roda. Agora ele fala do acordo internacional, um amigo meu da França, como é que o Lula fala uma besteira dessa? Aí o Lula, no dia seguinte, fala assim, vem cá, nem os Estados Unidos nem a Rússia assinaram esse acordo. Por que eu assinei? Porque eu assinei esse acordo? Por que o Brasil tem que assinar um acordo que nem a Rússia nem os Estados Unidos aceitam? Nem China, nem Índia. Aí só Europa veio uma senhora, eu adorei a entrevista dela, dizendo, não, ela foi representando o Brasil lá nesse acordo. Ela falou, não, isso é uma coisa como é que é a palavra? Não é cidadania nem humanismo, de avanço humanitário assinar um acordo desse. Ela falou, o Brasil assinou porque o Brasil está num nível de evolução social que achou bom assinar o acordo. Mas o Lula mete a discussão, entendeu? Aí nego, o Lula está doido, não tem alguém para falar para o Lula o que ele tem que fazer. Não tem ninguém no Brasil que vai dizer para o Lula o que ele tem que fazer, porque ele é o melhor, não há alguém para aconselhar o Lula. O Lula está no 3º mandato. O Lula tem uma experiência de vida que é incomparável, Miguel do Rosário. Eu sou gado, eu sou hater gado do Lula, sou. O Jean Willis tem toda a razão, sou mesmo. Eu acho o Lula um ser humano e, rapaz, cada vez que eu encontro com ele, eu fico mais confiante de que eu estou diante de uma pessoa especial, sabe? Não é um ser humano comum, não se faz um Lula a qualquer momento. Eu encontrei com ele há 2 semanas e eu falei assim, obrigado, meu querido amigo, por trazer a felicidade de novo ao povo brasileiro. Ele me olhou assim, bem nos olhos, tá maluco, Zé de Abramo? Daqui é um abraço. Ele não comprou o meu elogio, entendeu? Foi um elogio meio... Mas na hora que eu olhei aquela figura na minha frente, foi a primeira vez que eu vi ele depois da eleição, então me deu vontade de falar aquilo. Mas ele falou, pô, deixa de ser babaca, vamos sentar aqui, vamos conversar. Você teve em Cuba? Como é que está Cuba? Cuba está uma merda. Aí começamos a falar sobre Cuba. Então, aí você vê a energia do cara, entendeu? Foi um dia que ele teve aqui, um dia antes de ele lançar o PAC, ele estava desde 8 horas da manhã. Isso era 8 horas da noite. Ele detonou um prato de churrasco, pediu para o garçom servir, e a gente ficou falando sobre Cuba. Aí realmente, eu vou falar sobre Cuba para o Lula, ele para e fica me ouvindo, entendeu? Diziam que o JK, se você quisesse odiar o Juscelino, que você ficasse 50 metros de distância do Juscelino. Porque se o Juscelino te olhasse com aquele sorriso e fechasse os olhinhos, o Lula é a mesma coisa, ele tem uma energia. É por isso que eu acho assim, o cara fala assim, pô, ontem uma pessoa que eu respeito muito falou, não, Ciro Nogueira disse que não vai votar para o Lula, não importa o ministério. Aí eu falo assim, vem cá, você acredita no Ciro Nogueira? Eu acho mais legal acreditar no Lula. Eu acho que o Lula não vai dar um ministério, vai tirar a Ana Moser e dar um ministério se ele não tem uma garantia. Ele não é idiota, bicho. As pessoas, ele tem uma experiência política enorme, incomparável. É muito difícil você achar outra pessoa no mundo que tenha a experiência política do Lula. Você vê o Lula lá fora, como o Lula se comporta perante os maiores líderes mundiais. É a casa dele. Ele está em casa. Ele está em casa.
Ele não se constrange em momento algum. Ele dá entrevista, ele fala sobre qualquer assunto, em qualquer país do mundo que ele vai. Que ele vá. Então, eu sou gado do Lula numa boa, cara, porque eu acho que é um ser humano de especial qualidade. 540 dias em cana, brother, naquele quartinho de 3 metros. O Lula tem uma história, né? Tem uma história incrível. Eu falo muito com o Rochinha, que visitou o Lula todo dia lá nesses 3 metros quadrados. Pô, dava uma série maravilhosa, viu? Dá vontade de produzir, chamado 540 dias. Né? O dia a dia do Lula naquele. Imagina o tempo que ele teve de repensar a vida, de ler. Isso é uma experiência de vida que é quase um retiro espiritual, né, brother? Aí que tá a beleza da política, não é, Zé? Porque quando você tem uma liderança com a força do Lula, quando você inicia um processo de perseguição contra ele, você prende ele, você não mata, você deixa ele mais forte, né? Isso, inclusive, tem muito tempo isso tem literatura sobre isso. Eles esculpiram a lenda do herói, né? O Bolsonaro quer ser o mito, mas quem é o mito é o Lula, porque qual é a lenda do herói? A primeira coisa que você aprende quando você vai escrever o roteiro, né? Para você criar um herói. O herói tem que se ferrar. Você vai ferrar, se ferra, no final ele vence, né? Eles esculpiram, né? Faltava isso para o Lula, faltava a prisão, né? Um herói político de esquerda. E é o que ele se tornou. Por exemplo, eu analiso pesquisa, é impressionante como o Lula ele conseguiu prestígio entre os jovens. Hoje, você vê pesquisa, qualquer pesquisa que você faz, fizeram no Distrito Federal. Globo, teve um momento jovens até 24 anos. Osmar Prado, éramos 4, 5, rapaz. O que a gente apanhou na época Nossa Senhora, do mensalão da P470, depois o que eu apanhei na época do Petrolão, vixe Maria, era difícil. Você é louco, você é cego. Eu falava, não, cegos são vocês. Me desculpe, eu não sou cego. Não, a política faz isso, provoca uma cegueira. Isso em atores intelectuais que agora votaram no Lula e falaram, não, é o presidente, porra, hein? Mas, porra, quem é que ia imaginar, né? Eu bato muito nas jornalistas lavajatistas, mas elas também foram vítimas, né? Confiantes na sua inteligência sublime, entraram nessa roubada absurda. Muita gente foi enganado, né? A gente tem que saber também entender isso. Muita gente foi enganado porque foi uma máquina de manipulação gigantesca ali na Lava Jato. Essa decisão do Toffoli, como é que você viu essa decisão? De anular as provas da Odebrecht? De certa forma, é meio assustador, né? Eu acho que talvez ele tenha ficado muito triste com o não perdão do Lula, né, no dia que eles se encontraram, e tenha tentado dar uma volta, ou talvez ele não dá para entender o que passa na cabeça de um Toffoli, mas o Toffoli é um ministro errante, né? Ele já foi para tudo quanto é lado, né? Ele visitava o Bolsonaro, ele botava general na assessoria. O Supremo Tribunal Federal, olha, cara, é um negócio muito, muito maluco, né? Meus primeiros processos que eu tive na minha vida foram 2 do Gilmar Mendes, na época do mensalão. Do Gilmar atacar o Lula, atacar o PT com aquelas coisas todas. O meu melhor amigo, o amigo mais antigo que eu tenho, foi o Zé Disseu. Eu falei com ele hoje, ele te mandou um abraço. Falou, manda um abraço para ele. As coisas me atingiram muito profundamente, entendeu? Atingiram o meu amigo que ia ser o presidente da República. A pessoa, talvez, depois do Lula, que mais entenda do Brasil, talvez em certas coisas entenda mais que o Lula. Não tem a mesma experiência porque foi abatido em pleno voo, mas seria o presidente da República, e eu tenho certeza que teria feito um governo mais à esquerda do que o Lula. Eu acho que o Zé Disseu conseguiria, de um jeito diferente, porque ele não é sindicalista, a formação do Zé Disseu é completamente outra. Mas eu acho que o Zé teria sido um presidente da República maravilhoso, entendeu?
E abateram o Zé em pleno voo, quando não conseguiram abater o... Mas, bicho, quando o Zé... Eu acompanhei muito de perto o processo contra o Zé. Eu ia para Brasília toda hora. Ele me chamava lá e eu ia embora. Uma vez eu fui investigado por uma jornalista. Até minha amiga morreu já da Globo News. Uma semana ela ficou atrás de mim para saber se o governo pagava minhas passagens. Como se eu não tivesse dinheiro de 50 anos de Globo, não tivesse dinheiro para pagar uma passagem para Brasília. Pô, é um negócio de doido, mas enfim. Que o Dirceu talvez tivesse me arrumado uma passagem da Câmara ou do governo para ir visitar, essas coisas. Depois aconteceu com o Edinho também. Um dia eu fui tomar um café com o Edinho, tinha uma jornalista lá, ele era da SECOM, e foi a mesma coisa, foi 15 dias de investigação para saber quem tinha pago a minha passagem. Eu mandava a minha passagem, eles não aceitavam, não, eles iam investigar. Então, mataram politicamente o Zé Dirceu. A gente... Eu sofro muito politicamente há bastante tempo.